Estamos chegando ao final de mais um ano letivo e eu gostaria de propor algumas reflexões que valem não só para a minha área, a filosofia, mas para qualquer área de conhecimento. E especialmente se tratando do ensino médio, né, a pergunta que eu acho que é uma das mais importantes é: quais são os objetivos? Ou o que se deve exigir de um aluno de ensino médio, né, em uma determinada matéria, por exemplo filosofia, mas poderia ser matemática ou biologia, né? Num primeiro momento, ainda na faculdade, terminando a licenciatura, me passou pela cabeça a possibilidade de que o ensino de filosofia fosse a transmissão das teorias filosóficas. Agora, conhecendo um pouco mais os alunos, os adolescentes, né, têm as suas mentes muito jovens, seus cérebros parecem muito ainda imaturos, e também pelo fato de que ainda na universidade os próprios professores, meus professores, sugeririam uma aula que se aproximasse da realidade do aluno, né? Me parece que está se tornando um aspecto até cultural, né? Você sair da faculdade pressupondo a necessidade de relacionar a teoria filosófica de 2.400 anos com a experiência de vida dos alunos. Não só porque eles, como seres humanos, vivenciaram muitas coisas, né, desde a sua realidade, do bairro onde vivem, né, dos seus problemas e felicidades familiares, né, mas porque talvez a utilidade da filosofia seja tentar relacioná-la, aplicá-la à vida, ou aproveitar toda aquela sabedoria que os filósofos acumularam, né, para ver se ela pode ser útil nas nossas vidas. É isso, no final das contas, que se quer da filosofia, que se busca dela. É interessante também que, na medida que você pergunta de que forma você pode aplicar na sua vida, ainda que seja um modo de enxergar bastante utilitarista, né? Porque nem todas as teorias parecem tão fáceis de serem aplicadas, né? Mas mesmo assim, de qualquer maneira, pode estimular o aluno para, enfim, beber da sabedoria, né? De todas aquelas séculos de experiências que vão sendo acumuladas, vão sendo rediscutidas, aparadas, né? Melhoradas. Embora isso não nos impeça de tomar caminhos equivocados, né? Mas eu acho que mesmo assim, talvez o que o professor possa fazer é tentar sempre mostrar um maior número de perspectivas sobre aquela questão. Por exemplo, na história da filosofia, há uma crença de que dentro de nós existe uma razão, uma racionalidade, e de outro lado existem as nossas emoções, né? Que podem atingir intensidades tais que não possam mais ser controladas pela razão. De certo modo, podemos propor exercícios para os alunos para tentar ver se eles percebem isso, né? Primeiro, a capacidade primeiro, a existência de uma razão dentro de nós, e em segundo lugar, se essa razão tem capacidade alguma, né, de controlar nossos desejos. Por outro lado, você pode estimular os alunos a duvidar dessa teoria, que aliás é extremamente dominante, né? Parece massacrar aqueles que não concordam com ela, né? Uma teoria massacrante. Porque você pode pensar que a razão é também um desejo, mas talvez um outro desejo mais esfriado, um desejo não tão intenso, um desejo que ele não se consome rapidamente, mas é um desejo que requer uma certa demora para ser apreciado, né? Eu acho que eu já falei antes o exemplo de alguém que bebe litros e litros de bebida, cerveja ou vinho, enquanto que outras pessoas ficam olhando para a taça, vendo a cor do vinho, sentindo o seu cheiro. Quer dizer, não deixa de ser, nesses dois casos, dois tipos de desejos, né? Mas variando em intensidade. De uma maneira, o que eu quero
mostrar nesse vídeo é falar um pouco da minha própria experiência, né? De que eu não abri mão das teorias filosóficas, mas eu tento aproximá-las com exercícios que têm alguma relação com a vida do aluno. Eu acho que isso seria muito interessante para qualquer área de conhecimento, né? E talvez assim seja uma forma de você não chego a pensar no aprender brincando, mas aprender a partir da sua própria experiência de vida, né? Que mais? Além desse conflito, né? Desse suposto conflito entre razão e emoções, você poderia tratar, por exemplo, da questão estética, né? A questão ética, com alguma ação que o aluno praticou ou ele testemunhou, ou alguma ação que ele possa praticar, né? No sentido de experimentar essas sensações, né? Por exemplo, Aristóteles diz que nos tornamos corajosos ao estarmos envolvidos num ato que exija coragem. Enfim, o grande problema é até que ponto você pode propor uma experiência que não envolva certo risco, né, ao aluno. Mas enfim, a tarefa do professor cabe tentar prever, né, e planejar com bastante detalhe esses exercícios, né? Eu já falei em outros vídeos exercícios que envolvam, por exemplo, abrir mão de vícios, pelo menos por uma semana, né? E observar as sensações e sentimentos que isso te causou, né? Propor pensar, por exemplo, no tipo ideal de sociedade. Agora, o que é interessante é que o professor, ao planejar essas atividades, ele planeja também os detalhes, né? Muitas vezes o aluno vai pelo caminho mais simples, talvez um parágrafo resolva para o aluno aquela questão que o professor propôs. Mas é que a vida, ela tem, em cada experiência que a gente vive, tem uma riqueza de detalhes, e isso é interessante que o professor possa mostrar para os alunos, né? Nessa mesma experiência, né, o exercício de pensar uma sociedade ideal, eu, ao propor isso, deixei até livre para eles os critérios que eles pudessem usar, ou o tipo de sociedade, até que ponto eles iriam pensar a sociedade, com quais detalhes, né? E ficou muito superficial. Na maioria deles, eles disseram uma sociedade harmoniosa, justa, né? Mas e como fazer isso, né? De qualquer maneira, me parece que, para terminar esse vídeo, o que nós estamos fazendo é tentando ajudar o aluno e tentando entender que ele parece que não conseguiria sozinho pegar essas teorias e relacioná-las à vida deles. Portanto, fazemos isso para eles, propomos que eles façam esse exercício, né, de relacionar a vida, e indo a um nível até de simplificar ao máximo, de tal maneira que talvez a filosofia até desapareça imersa nesses exercícios, né? Uma vez eu pedi que eles pintassem ou desenhassem dois elementos unidos, e, por exemplo, poderia ser, como um aluno construiu, né, elaborou, uva e ovelha. São dois elementos distintos, diferenciados, que na natureza não estão juntos. Podemos até pensar numa ovelha que se alimente de cachos de uvas, né? Essa seria uma boa possibilidade de efetivar, né, de realizar esse desenho, né? Mas o aluno apresentou algo que me surpreendeu. Ele uniu a uva, a cor da uva, na cor da lã do carneiro ou da ovelha, né? Acho que ele chamou isso de ovelha. Quer dizer, esse é um exercício que estimula a capacidade de pensar. No final das contas, ainda que os alunos não percebam, mas há muito de filosofia aí. Há a questão, por exemplo, da dialética, de conciliar elementos mais distintos. Há um exercício mental de unir, né, de se habituar a unir coisas que normalmente estão separadas. Isso valeria para a vida da gente, né? Quando a gente em sala de aula tem grupos tão diferentes, separados,
Quem sabe se a gente pudesse se unir, nos aproximarmos dele. Isso vale para a vida real também, né? Eu acho que nesse ponto, talvez a matéria da filosofia, a filosofia enquanto disciplina, ela acabe se dissolvendo em exercícios que sequer o aluno sabe o que há de filosófico ali, né? Esse mesmo exercício, por exemplo, eu acho que de fusão de elementos, me parece que ele reflete também não só o ponto de vista da dialética, que é uma parte da filosofia, mas também, por exemplo, o que seria, analisando, né, o processo de criação de um anúncio de propaganda, porque ele une elementos e de uma forma que junta esses elementos em um novo elemento, terceiro elemento, né? Afinal das contas, a filosofia acaba se deparando com a realidade, né, o mundo concreto, e ela, no final das contas, esses exercícios mostram que a filosofia não está separada do resto do mundo, não é propriamente uma teoria tão pura e independente do mundo, né? Mas ela pode estar naquilo que é cotidiano, né? Talvez como eu penso, a teoria filosófica, na verdade, é a experiência de outras pessoas. E, de qualquer maneira, o que o professor de ensino médio faz, então, é dar a coisa mais mastigadinha, quase uma papinha, quase uma comida de bebê. A filosofia de ensino médio parece ser uma filosofia para mentes jovens,